Enquanto você pensa demais se vai conseguir fazer dinheiro na internet e enche o seu caderninho de anotações, de planos, de passo a passo, enquanto você gasta energia pensando que talvez seja tarde demais para começar, ou acredita fielmente que o mercado saturou, ou até mesmo questiona se tem inteligência suficiente para mudar de vida, enquanto você está pensando demais em tudo isso, tentando planejar cada micro passo da sua trajetória, evitando cometer erros, pessoas mais burras que você, menos preparadas que você, com menos recursos financeiros que você, estão gerando riqueza, literalmente mudando de vida, ganhando muito dinheiro. Se isso te incomoda, então tá tudo certo. Tem que incomodar mesmo, sabe? Se isso não te causa nada, você vai ter resultados medianos para sempre. Se tá incomodado, tá certo. Saber que você tem muito mais inteligência do que julga necessário para ficar rico e não viu ainda os números subirem na sua conta bancária, tem que se incomodar. O incômodo é o sintoma que vai te despertar para fazer você fazer alguma coisa, agir em prol disso. Eu sei que parece injusto ver pessoas mais burras, menos experientes que você, ganhando muito mais, mas na verdade isso não é nada injusto. Agora, você pode estar se perguntando, ou se você estivesse aqui comigo, você perguntaria: "Ah, Igão, mas por que então que tem gente menos inteligente que eu ganhando mais dinheiro do que eu?" Isso acontece porque inteligência não é fator de sucesso. Repito, inteligência não é fator de sucesso. A gente foi treinado para acreditar que sucesso é só para quem tem QI alto, notas boas, diplomas universitários, graduações e por aí vai. A gente passou a vida toda com o conceito de o mais bem-sucedido é aquele que vai melhor nesse jogo aqui, na escola. Notas altas, estudando teorias que 90% das vezes não servem de nada no empreendedorismo. A escola não é o jogo do enriquecimento, mas a gente cresceu acreditando que esse era o caminho e quem era mais inteligente venceria na vida. Na vida real, não é isso que acontece. Não é isso que eu vejo. Eu vejo pessoas intelectualmente muito inferiores à maioria tendo muito mais resultado. Pessoas medianas intelectualmente com um resultado absurdo. Sabe por quê? Porque sucesso não é uma corrida de quem sabe mais, é uma corrida de quem decide mais, de quem age mais. Tem um autor que eu gosto muito que se chama Napoleão Hill e ele diz o seguinte: a ação é a medida real da inteligência. O cara que age mais vale mais do que o cara que tem um QI mais alto, que é, pela sociedade, mais inteligente. Foda-se que você não tem diploma, mas você é um cara que faz acontecer, que age, que não espera ter tudo mastigado, tudo pronto para aí colocar em prática. E é exatamente aí que muita gente inteligente perde. Sabe muito, mas age pouco. A inteligência cognitiva alta, ela pode ser um problema. Ela gera um efeito curioso. Quanto mais você sabe, quanto mais inteligente você acha que é, mais você percebe que não sabe. É o que eu chamo de paradoxo do conhecimento. Pessoas inteligentes demais questionam muito, enxergam nuances, riscos, variáveis que outras pessoas não percebem. E isso causa perfeccionismo, uma cautela desnecessária. O cara é inteligente, mas não aplica bosta nenhuma. Já quem tem um nível de consciência baixo sobre a própria inteligência, não enxerga tanto essas complexidades. E aí, justamente por isso, age mais rápido. E é aí que está o resultado, na execução e não na inteligência prévia. Alguém com inteligência e alto nível de consciência que quer emagrecer, por exemplo, vai ficar 1 mês, 2 meses estudando os alimentos, os nutrientes, os macronutrientes, a resposta que cada um vai reagir no seu próprio corpo. O cara quer a melhor dieta do mundo, o método mais eficiente. E aí ele não aplica nem o simples, por achar que é simples demais para ele. Enquanto isso, a Dona Maria, a Dona Josefa, perdeu 5, 10 quilos no mês cortando o pão e o refrigerante, fazendo 30 minutos de caminhada por dia, porque ela agiu, mesmo não sendo o melhor método. Mas o mais importante é fazer. Pode parecer clichê, mas o que tem de pessoas inteligentes que estão no mercado digital, por exemplo, há anos e nunca construíram nada. São muito inteligentes na teoria, sabem de tudo, copy, tráfego, mas buscam a perfeição e não aplicam nada. E a boa notícia é, você não precisa ser inteligente
ter boas notas, enfim, para ter muito resultado no mercado digital. Você precisa de um conceito chamado GRIT. Escreve na tela aí, editor. GRIT, G-R-I-T. GRIT é uma mistura de duas coisas. Primeiro, paixão por aquilo que você quer, você tem um objetivo claro e importante para você. E dois, uma persistência a longo prazo. Você continua indo, você continua fazendo mesmo quando é difícil, quando é cansativo, quando não tá dando certo. Grit é quase que um estilo de vida. Você aprende a se apaixonar pelo processo e tem esse objetivo claro e continua independente de motivação. E aí, com preparação sim, mas pensando em execução, é isso que vai fazer você ter muito resultado. E aí essa psicóloga, Angela, que criou essa metodologia GRIT, ela descobriu que em várias áreas da vida, esporte, negócios, forças armadas, quem tem mais GRIT chega mais longe do que quem tem um QI natural elevado. GRIT é como se fosse uma garra, ela não é uma força de vontade momentânea. Você continua avançando mesmo sem ter aquela empolgação, você não precisa estar pulando de alegria para aplicar. É quase que uma nova forma de enxergar o mundo, no caso empreender. Mesmo quando todo mundo fala para você desistir, você continua porque você tem essa garra, esse GRIT. E sabe o que é o mais provocador? Em pesquisas, o GRIT é a métrica de sucesso com mais precisão. Empresários, esportistas, enfim, pessoas com maior GRIT são as pessoas que mais têm resultado naquilo que elas se propõem a fazer. Não necessariamente pessoas que têm o QI mais alto, ou seja, o coeficiente de GRIT vale muito mais. A boa notícia é que esse GRIT, ele pode ser fabricável, ele pode ser treinado. Você pode começar a aplicar isso a partir de agora, mesmo sendo um cara burro perante os outros. E quando você entende que você, mesmo sem ter escolaridade, sem ter diploma, sem ter ambiente para isso hoje, pode sozinho desenvolver essas competências, essa nova forma de agir, esse GRIT, e conquistar tudo aquilo que você quer. Legal, você já entendeu que não precisa ser gênio para mudar de vida. A minha genialidade para mudar a minha vida, sair de estagiário sem dinheiro para um empreendedor multimilionário, foi enxergar essa oportunidade do mercado digital e agir. Eu não era o cara mais inteligente, eu poderia facilmente ser considerado o burro da turma da minha sala por alguns arrogantes, cheios de ego, que tiravam boas notas, mas eu fui o cara que teve inteligência suficiente para entender que ser um técnico de TI trabalhando no Itaú não me deixaria multimilionário. Eu precisaria fazer outra coisa. E o cara mais inteligente da minha sala provavelmente trabalha de terno e gravata para alguém que tem um GRIT mais alto e está trabalhando de moletom. Abre parênteses, eu não estou dizendo que você tem que deixar de estudar, de se desenvolver. Pelo contrário, tem que estudar muito. Eu estudo demais, há anos inclusive. Eu desenvolvo todas as minhas competências para a minha área de atuação, para a minha empresa. Por isso a gente fatura milhões todos os anos há mais de 4 anos. Não estou dizendo que você tem que parar de estudar, mas estou dizendo que você não precisa ser o mais inteligente para gerar riqueza. Se você tiver uma aplicação massiva, genialidade não é colecionar diploma. Genialidade é entender racionalmente que o digital é a sua maior oportunidade. Feito é definitivamente melhor do que o perfeito que nunca sai do papel. Então agora, anota aí que eu vou te contar 6 fatores para vencer a inteligência cognitiva, que você, mesmo sendo menos inteligente que a maioria, pode vencer a maioria com a ação e aí usando esses 6 pilares, esses 6 mantras que, se você incorporar a partir de agora, é impossível você não ter resultado. Pilar número 1, pensamento de execução. Agir rápido significa aprender rápido. Enquanto o gênio planeja, o executor já errou e ajustou 3, 4, 5 vezes. As pessoas têm medo de errar, de fracassar, e por isso elas contam histórias para si mesmo que estão se preparando. Não, eu não quero lançar o produto porque eu vou errar, vou perder dinheiro. Cara, lança 5 vezes enquanto o planejador perfeccionista lança uma. Você vai estar sempre na frente dele. Cara, qual que é o problema de errar? É lançar um produto e não vender. Você lança de novo e de novo e de novo. Hoje, com inteligência artificial, você não gasta nada para criar um produto, mano. O importante é colocar o pé na água, colocar em prática. As pessoas não querem errar, mas é justamente o erro que vai te ensinar como
nenhuma outra coisa. O erro é a melhor escola. Então, estude sim, afie o machado, mas aplica, erra, coloca o pé na água. Hoje o mercado digital é democrático, você consegue, gastando nada, testar um projeto. E é aí que você precisa focar a sua energia. Estudar de menos, aplicar de mais. Eu até entendo o iniciante ter essa ânsia de fazer a melhor escolha, e isso é um erro. O cara pensa o seguinte: eu vou pensar no melhor nicho, no melhor criativo, vou ficar 5 meses estudando para aumentar as chances de acertar o meu projeto de primeira. É melhor você lançar 3, 4, 5 produtos em 3 meses, em 2 meses, ao invés de 5, com ultra preparação. E aí, por causa do erro, da alta intensidade, você consegue encurtar o tempo e lançar. Ou seja, faça mesmo se você não estiver preparado e se você não se sente tão preparado. O campo de batalha é a sua melhor escola. Segundo pilar, resistência emocional. Mano, tem que aguentar falha, crítica, julgamento. Eu sei que na prática, na vida concreta, você colocar um criativo, depositar energia, esperança em fazer alguma coisa, e aí aquilo não funcionar, eu sei que gera uma ansiedade, mas você tem que entender que falhar faz parte do jogo. Não existe ninguém, repito, não existe ninguém que acertou de primeira, alguém que acertou sem errar. Então, quando você colocar um projeto em prática, saiba que o fracasso momentâneo daquela curta janela de aplicação, ela faz parte do bolo todo. Quando você fizer milhões, ser um empreendedor de sucesso, a sua história terá erros e tropeços. O sucesso só veio por causa desse aprendizado que você teve. Aprenda a ressignificar. Você não errou, você aprendeu. Essa tranquilidade em olhar para um projeto que não deu certo naquele momento e você na próxima semana já aplica as correções e lança de novo, é exatamente essa fórmula do sucesso. Aqui você precisa blindar mesmo as suas emoções e entender que faz parte do jogo. Fique feliz, espere aquela sua ação fracassar para você aprender com esses erros, olhar aqueles números e aplicar a resolução daquele problema. Isso vai te desenvolver e vai te dar esse tempo de tela, esse tempo de prática, beleza? Terceiro pilar, autoconfiança inabalável. Você tem que ser um cara, você tem que ser uma mulher que tem uma cabeça foda. O mundo reage à sua postura mais do que ao seu currículo. Começou no tráfego direto? Para de falar para si mesmo que isso é só uma renda extra. Ah, eu vou aplicar isso aqui durante o meu trabalho aqui na CLT, não sei. Se der certo, eu vou ver. Não, você tá indo para dar certo. Você tá indo para vencer. Pare de tratar isso, esse seu novo projeto, como aposta, como renda extra. Usa a sua inteligência para entender que esse é o melhor momento e o melhor mercado para ficar rico. Muda a sua postura. É aqui que algumas pessoas banalizam esse conteúdo de lei da atração, de frequência. O que eu quero dizer com isso? Enquanto você realmente não acreditar que pode mudar de vida, você não vai mudar de vida. A sua mente manda em tudo. Se você tiver uma postura firme, se você realmente tratar isso como algo sério, como algo complexo e que você vai dedicar, vai estudar, você vai mudar de vida. As pessoas tratam a sério, as pessoas levam a sério, por exemplo, uma faculdade, um curso técnico. Todo dia elas estão lá, todo dia tem chamada, elas estão presentes, elas estudam para a prova, elas conseguem alcançar aquele resultado que é difícil. Se formar numa faculdade, difícil pra caramba. Eu não me formei, larguei antes, porque vi que o digital mudaria a minha vida. Mas exige um nível de dedicação para se formar numa faculdade. Se você aplicar metade da dedicação que você aplicou na sua faculdade, você vai conquistar 1 milhão de vezes mais resultado que a faculdade poderia proporcionar. O mercado digital não é brincar de internet. Aprenda como ganhar dinheiro com o seu celular com 1 minuto por dia, vai fazer 1 milhão apertando 2 botões. Não é isso. É mais profissional do que isso. Se você entender, se você estudar o mercado digital de verdade como um negócio e se preparar e agir massivamente, você vai sair da concorrência, da massa. A maioria das pessoas, a média, é preguiçosa. E se você rompe essa pequena barreira e leva o digital a sério, com postura,
a sua mente vai trabalhar de forma diferente e os resultados vão vir. Fechando essa ideia, se você não tiver essa autoconfiança de, cara, eu consigo, você não vai conseguir. É óbvio, né? Ah, isso aqui é difícil demais. Ah, o mercado não funciona. Não é que não funciona. Eu não encontrei as engrenagens e as peças para fazer funcionar para mim. Enquanto tem muita gente fazendo muita grana, e você sabe disso, você sabe que o digital dá dinheiro, você só não sabe ainda como fazer. Se você não tem resultado ainda, é por alguma coisa que você ainda não sabe, que você ainda não descobriu, que você ainda não acessou, que você ainda não testou. Então, se tá difícil, busque olhar de uma outra ótica. Cara, eu não estou conseguindo. Que coisas eu preciso estudar? Que testes a mais eu consigo fazer? E ter o grit, e ter a paixão, é ter o brio, né? Como diria o professor Clóvis de Barros, é buscar encontrar aquela solução. Se você, no primeiro obstáculo, fala assim, realmente não dá pra mim, só dá pra molecada de 15 anos que não tem nada, só dá pro cara que tem muita grana pra queimar em tráfego, você não vai ter resultado, você tá sem postura, e aí você vai ser chutado desse mercado abundante, mas que é justo e democrático para quem tem capacidade e quem aplica, independente se vê resultados na primeira semana. Tem gente desistindo do mercado digital porque não fez 10 mil na primeira semana de mercado. É foda. Grandes empresários do mercado digital são grandes empresários, são pessoas que sabem o que estão fazendo e têm postura de execução e realmente de dedicação. Quarto pilar: não pular de galho em galho. O mercado digital causa uma ansiedade na galera. A galera quer ter resultado para ontem. E aí, você entra em uma estratégia. Existem várias formas de ter resultado com o mercado digital. Você pode vender produto físico, digital, você pode fazer conteúdo, tráfego pago, orgânico. Existem várias vertentes. Eu tenho as minhas preferências. Eu fiz múltiplos 8 dígitos nesse mercado sem aparecer com tráfego direto, tá? Eu tenho a minha opinião mais pendendo para esse lado de funil de tráfego direto, mas sei que outras coisas funcionam também. E aí a pessoa entra no mercado digital em uma estratégia X e aí estuda um pouquinho com aquela preguiça, porque acha que apertar 2 botões vai ficar rico do dia para a noite, enfim, a pessoa estuda, aplica e não colhe aquele resultado rápido, ela vai lá e troca para outra estratégia e para outra. A gente fica tentado em trocar, sempre aparece uma proposta ou algum guru de internet que nunca fez uma venda na vida e quer ensinar, e aí as pessoas ficam trocando de galho em galho. Existe algo chamado curva de aprendizagem. É normal você colocar um esforço maior inicialmente e não ter tanto resultado. Depois, quando você explode, é o contrário. Você tem, ainda mais no mercado digital que é extremamente escalável, você tem muito resultado com menos esforço. Hoje a gente faz múltiplos 7 a 8 dígitos por mês com um esforço muito menor do que quando eu comecei. E não tinha equipe, não tinha processos, não entendia a parada. A gente trabalhou muito para construir o império que a gente tem hoje. E aí as pessoas estudam, aplicam, não colhem os resultados imediatos e aí trocam de estratégia por tentação. Aparece sempre alguém oferecendo alguma coisa diferente e aí a pessoa passa 3 meses ali, aí 3 meses na outra estratégia. Fica pulando de galho em galho e sempre se mantém iniciante. Tipo assim, dá um exemplo pra você. Você começa a tocar violão. Cara, se você se dedicar 25 horas por dia no violão, em um mês você não vai estar tocando foda. Precisa de tempo para isso. Você pode acelerar a sua curva de aprendizado com intensidade, estudando mais que a média, tendo um bom mentor, enfim. Mas existe um período que você está aprendendo. E aí você não tem resultado com aquilo. Aí você vai lá, para, aí começa a tocar flauta, não tem resultado. Aí você começa a jogar basquete, jogar tênis. Você fica 3 meses, 2 meses em cada uma das estratégias e aí passou 1 ano, você não saiu do lugar. É preciso foco em uma única estratégia e aí você precisa se questionar. Cara, a estratégia que eu vou aplicar é X, é tráfego direto. Qual que é o melhor criativo? A melhor copy, o melhor produto? Qual que é o maior nível de sofisticação e efetividade que essa estratégia requer? E aí você estuda de forma focada apenas naquilo. O que eu quero dizer é o seguinte, voltando ao exemplo do violão, é tipo assim, se você passar
15 dias, 20 dias estudando pra caramba, você vai tocar um parabéns pra você. Pam, 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 pam. Vai tocar uma musiquinha. Pessoas demoram 3, 4 meses pra tocar o parabéns pra você. Você encurtou o tempo, você teve o primeiro resultado. Você fez R$100 no dia, R$500 por dia, R$1.000 por dia, em pouco tempo. Mas você não tocou o parabéns para você em 3 dias. Tá sacando o que eu quero dizer aqui? Existe sim curva de aprendizado. Você pode encurtar essa curva com boa vontade, com aplicação, com alta intensidade. Você encurta o tempo, mas você precisa ficar naquele galho, naquela estratégia. E não ficar pulando de galho em galho e permanecendo iniciante para sempre. Iniciante não tem resultado. Iniciante precisa deixar de ser iniciante para ter resultado. Você pode deixar de ser iniciante em um curto período de tempo, com intensidade, com metodologia, com acompanhamento, sim, mas precisa focar ali e não ficar pulando de galho em galho. Quinto ponto, tolerância ao risco. Tem que ter essa musculatura. Você tem que aprender a gostar do risco e perceber que é somente com esse risco que você pode ficar rico. Que precisa ter risco para ter essa recompensa completamente desproporcional e favorável para a gente. Como assim? É desproporcional? É simples. No melhor caso, aplicando essa estratégia de risco, empreender, você vai ficar rico, mudar de vida, vai conseguir viajar para onde você quiser, dar o melhor plano de saúde para sua família, comprar um carro legal, ajudar as pessoas. Você vai ganhar dinheiro. Dinheiro é bênção. Esse é o melhor cenário. Você vai despontar. No pior cenário, você vai perder tempo, você vai perder um pouquinho de dinheiro que você vai investir em alguma campanha de tráfego, na criação de um produto. É extremamente desproporcional. No melhor caso, você desponta. No pior caso, você perde pouco. Ainda mais no mercado digital, que você consegue começar literalmente com R$0. E é isso que as pessoas não enxergam. Isso deveria deixar você animado. Cara, eu vou aplicar, porque no melhor cenário eu vou explodir. No pior eu vou perder um pouco de tempo, ou vou ter um pouco de incerteza, porque empreender é incerteza, né? Só que as pessoas não querem nem isso. Elas querem tirar a incerteza do empreendedorismo. Como? Planejando demais, estudando demais e agindo de menos. Esse é o conteúdo desse vídeo que eu quero trazer para você. Talvez você seja uma pessoa que é inteligente demais e tá vendo um monte de gente burra do teu lado ganhando muito dinheiro. Ou seja, aprenda a gostar do risco. É o risco que faz você ter essa bênção de poder ficar muito rico, fazer seu primeiro R$1.000.000 em 6 meses, em 1 ano. Nenhuma outra coisa vai te proporcionar isso. E sexto e último pilar, o grit. Paixão e perseverança para fazer o que precisa e não desistir quando a euforia acabar. Na ciência, motivação não tem nada a ver com empolgação. Motivação de verdade é continuar mesmo sem estar pulando de euforia para sentar na frente do computador e aplicar estratégia até conquistar a vida que você quer. Se você acredita e permanece nessa estratégia correta, é só questão de tempo para chegar lá. Você já entendeu que não precisa ser o mais inteligente para ter aquele resultado que você quer, aquela transformação de vida, é só uma questão de grit. Meu querido e minha querida, portanto, não espere estar 100% pronto para aplicar. O sucesso está nas mãos de quem age agora, para ontem, e não de quem fica planejando para ter tudo perfeito. A pergunta não é, eu sou inteligente o bastante? A pergunta é, eu tenho grit suficiente para continuar até conseguir? E aí, curtiu esse conteúdo? Se você quer ver mais vídeos assim, se inscreve no canal. Agora é o blogueiro, né? Se inscreve no canal, deixa um like, clica no sininho, não sei nem o que é sininho. E compartilha esse vídeo para algum amigo seu que está no mercado digital e é inteligente até, mas está travado. Manda nos comentários aí qual que foi o pilar que você mais gostou, que mais te incomodou, que você enxerga mais potencial de aplicabilidade para você. E é isso aí, cara. Me segue no Instagram, manda um direct. Não, faz mais desses vídeos aí de mindset, de mentalidade, de negócios, mas acompanha aí que também vai ter muita coisa técnica, muita coisa de tela para realmente você aprender a apertar de fato os botões que geram o dinheiro. Mas a gente sabe que na maioria das vezes isso aqui é mais importante. Bora pra cima, tamo junto demais, um beijo no seu coração.